Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o Porto já contratou lateral esquerdo. E sabe como que isso se aplica ao São Paulo? Sabe como que isso envolve o São Paulo Futebol Clube? Sim, estou falando da fera que vai vir para o São Paulo agora. Além disso, nós tivemos uma questão bastante interessante aí, são duas propostas pelo Galopo e o São Paulo está meio que escolhendo, mas tem uma curiosidade desse mercado interno, se paga ou não paga quando compra jogador. Olha que bagulho embaçado. Além disso, quero falar com vocês também sobre Luiz Gustavo, algo bastante peculiar do São Paulo Futebol Clube, que parece que só acontece no São Paulo, mas eu vou trocar essa ideia. Thiago Mendes também, quero falar de lateral esquerdo, como já falei no começo do vídeo aqui, e vamos junto, né? Falar de tudo que é do São Paulo Futebol Clube, quem fica e quem sai. Chega nesse like então aí, posso contar com o likeinho? Ó, farei tudo por aqui, tá? Vou fazer o vídeo, vou pesquisar, tudo comigo. Você só precisa deixar o like, beleza? E você que chegou agora, faça parte dessa família que só cresce aqui na coletiva do Juba Futebol, beleza? Então, se inscreve aí, só rolar pra cima e clicar em inscrever-se. Meus amigos, caso muito curioso do Luiz Gustavo, o São Paulo publicamente, Júlio Casares, o presidente, eu quero renovar com o Luiz Gustavo, coisa e tal. Você fala, bom, tudo bem, né? O cara quer renovar, o São Paulo publicamente tem que valorizar o seu jogador, tem que dar uma moral, quer renovar e coisa e tal. Beleza. O Luiz Gustavo ele veio com um contrato com o São Paulo de 1 ano, podendo se estender, mas esse contrato de 1 ano acaba agora. Depois de amanhã, dia 31, acaba o contrato. E o São Paulo ele se vê livre do Luiz Gustavo. O São Paulo realmente quer renovar com ele. E eu acho que isso aqui é uma coisa bastante válida. Poxa, quero renovar com o Luiz Gustavo, bagagem e tal. Tudo isso tranquilo. O que não poderia ter acontecido é o Luiz Gustavo ter pedido aumento. É isso mesmo. Olha aqui, ó. O Luiz Gustavo, segundo informação, ele teria pedido aumento para renovar com o São Paulo. Ou seja, ele se aposentou, voltou e jogou no São Paulo, ele entregou gol em Libertadores, gol importante, ele foi mal em alguns momentos e bem em outros, é um ótimo jogador. Só que ele vai ficar agora um ano mais velho, ele vai por 38 anos e ele ganha 500 mil reais por mês. Um cara de 38 anos, semi-aposentado, ganhando 500 mil por mês eu já acho um exagero. Tinha que ser um contratinho de 300 conto, sabe, pagar pouco por ele, porque ele vai ser banco. Voltou o Pablo Maia, voltou o Alisson, o Luiz Gustavo é reserva do São Paulo. Aí agora, ele acha até que vai renovar e ele chegou e falou, eu aceito a renovação. Só que, aceitando a renovação, ele pede um aumento salarial, cara. Como é que nós podemos achar isso plausível? Achar isso aí razoável? Não é. Então, Luiz Gustavo, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, ao jogador histórico que você foi, eu acho que você deveria pedir até menos ou a mesma coisa no máximo. Se eu sou o Júlio Casares agora, Belmonte, eu falo, obrigado, você quer aumento? Então valeu, obrigado por tudo, não queremos mais, queremos um novo projeto. Já temos o Oscar na meia. O Oscar como meia, ele veio com 33 anos. É cracaço, mas ele tem 33 anos. Então nós não podemos... Nós não podemos colocar ao redor do Oscar jogadores que estão, sabe, debilitados fisicamente ou velhos. Não pode. Já que trouxemos o Oscar, não é mais o Rodrigo Nestor, o Michel Araújo que você pode colocar para correr. O Oscar ele tem que ter um pouquinho mais de facilidade em campo. Então tem que colocar caras muito rápidos ao lado dele para ele criar as jogadas de maneira magistral como ele sabe fazer. E o Luiz Gustavo, eu acho que atrapalha nesse quesito. Apesar do Luiz Gustavo fisicamente ele pouco sentir, né? Ele consegue entregar bastante fisicamente, não se machuca. Ele é um cara muito disciplinado fisicamente, então ele pode jogar ainda. Agora, pra ganhar mais, eu tô fora, tá? Mandaria embora mesmo. Meus amigos, é o seguinte, o Montiel, ele ainda fica um pouco pro futuro, né? Montiel ainda não tivemos um desfecho do caso. O São Paulo segue em busca de lateral direito. Mas, na esquerda, o lateral, o Wendel, o São Paulo vê agora o Porto contratar um novo lateral esquerdo. Então nós já tivemos ali aquela fala do técnico do Porto dizendo que o Wendel é um cara muito profissional, mas assim, tem que procurar clube. O Wendel ele se mostrou um profissional, mas tem que procurar outros ares para viver. Gosto do Wendel, ótimo jogador, mas eu tenho aqui outros jogadores que fazem para mim a função que lateral esquerdo tem que fazer.
Então foram declarações que foram afastando demais o Wendel do Porto. E agora, e o técnico também falou, o Porto tem que buscar caras diferenciados. Pelo menos os titulares eles têm que ser diferenciados. E agora o Porto acaba de fechar com o lateral esquerdo a pedido do técnico do Porto. Então assim, gente, quem estava já contando com o Wendel, continue contando. E quem não estava, analise aí. O Wendel ele deve fechar com o São Paulo o pré-contrato agora, no dia 1º de janeiro, que é quando pode assinar o pré-contrato, e já ser dispensado, porque o Porto não vai de jeito nenhum utilizar o Wendel, e a coisa ficou legal pro lado do São Paulo, hein? O time titular, o time principal do Tricolor tem se mostrado sim um time exemplar, um time totalmente preparado, um time pronto, um time experiente, um time que ali junta todas as características de um time campeão. Então eu estou muito feliz aí com essa vinda do Wendel, como estou muito feliz com a vinda do Oscar e inclusive com as dispensas que o São Paulo tem feito. O São Paulo tem acertado muito. O André Silva, que é um jogador que já é nosso, digamos que perca o André Silva hoje. Perdeu o André Silva, galera. Nós temos que ter um centroavante reserva pro Caleri ou até um cara que briga em posição com o Caleri, não é verdade? Aí o nome como o Brenner, ele surge imediatamente, mas ano passado o nome como o do Pedro Raul também apareceu. E olha aí, o Corinthians contratou o Pedro Raul e o cara é um fiasco. O cara é horroroso no time. E quando nós pensamos assim, poxa, beleza, cara, trouxe o Pedro Raul, deu errado, ganhou uma fortuna, não pode o São Paulo errar assim. O Brenner não seria um erro desse, mas é um cara que tem contrato com a Udinese, teria que começar aquela liberação e coisa e tal, é difícil demais. Ter o André Silva no elenco, então, é um cara que já está lá e você sabe que pode cobrar dele gols, pode cobrar assistências e bom futebol. E o André Silva não quer ir embora, ele quer ficar no São Paulo. Então o São Paulo já montou um time que toda a base, todo o alicerce, sabe, todo o calcanhar ali que segura o corpo, já está todinho preparado. Chegando o lateral esquerdo agora, o São Paulo fica pronto. As voltas de Aris e Pablo Maia também são muito significativas. E o São Paulo tá aí. Agora, que tem meia sendo oferecido, tem ponta, atacante sendo oferecido, isso também não tem como tirar e desconsiderar. Tem muito cara no São Paulo sendo oferecido. O Galopo é um caso também bastante curioso, porque tem duas notícias agora envolvendo o Juliano Galopo. Quais são elas? O Boca teria oferecido 19 milhões de reais por 50% do Galopo. Então ele ofereceu um valor em dólar que totaliza uns 19 milhões de reais por 50%. Ou seja, 19 mais 19, daqueles 38, é quase o que o São Paulo pagou nele. O Boca oferecendo essa grana, é claro que ele não chegou e falou, vou depositar, posso? O São Paulo passou o Pix e o Boca depositou. Não teve isso. O São Paulo não chegou a falar, beleza, deposita aí então. Porque o Boca tem as suas relutâncias, o valor é muito alto, principalmente para um time igual do Boca. O Santos, por outro lado, ele ofereceu mais, ele ofereceu 24 milhões no Galopo. E o São Paulo também estaria analisando Boca e Santos para poder aceitar. Nós temos dois problemas aqui. O Boca não pagou ainda, apesar de sinalizar. Cadê a proposta oficial? Cadê o São Paulo aceitando a proposta para o Boca finalizar, entendeu? Para o Boca depositar. E o Santos é essa questão do time brasileiro. O Tietê está indo embora do Botafogo, e o Botafogo não acertou ainda todos os valores do Tietê. O Léo Pelé foi embora do Vasco e o Vasco não acertou com o São Paulo os valores do Léo Pelé. E tem também, por exemplo, Henrique Almeida, o São Paulo não recebeu ainda. O São Paulo, naquela negociação com o Michel Araújo, ele envolveu valores do Hudson que estavam pendentes. Então aqui no futebol brasileiro, o Corinthians também com o Cuiabá, ele comprou o volante do Cuiabá, e o Cuiabá reclamou que o Corinthians estava dando calote no Brasil inteiro. Existem aí situações que os times brasileiros compram e não pagam. Então o São Paulo deveria tentar comprar o Arrascaeta, né, nesse caso. Compre e não pague e pronto. É difícil entender, mas os times eles estão usando algumas artimanhas e não pagando outros clubes que eles levam jogadores. Então uma das preocupações enormes do São Paulo com o Galopo, apesar do valor poder ser maior, o São Paulo tem medo de não receber do Santos. E é um medo absolutamente considerável, é um medo totalmente genuíno que você deve realmente ter, né? Gente, além do Galopo, dessas notícias todas, eu quero lembrar a vocês que o São Paulo, desde que ele teve Caio Paulista, vocês lembram do lateral esquerdo do Caio Paulista que foi o Palmeiras? Desde que ele teve Caio Paulista, ele fez agora um ano que ele não consegue repor o lateral. Olha que caso interessante.
O São Paulo perdeu o Caio Paulista, a Leila Pereira veio e contratou ele do Fluminense quando o São Paulo não pagou no prazo que deveria ter pago. Beleza, fechou, Leila Pereira comprou o Caio Paulista. O São Paulo depois disso ele tentou lá atrás esquerdo e ele passou um ano amargando essa contratação que nunca veio. Técnicos como o Thiago Carpini, por exemplo, como o próprio Zubeldia, eles podem reclamar e falar, eu não tive lateral. O Zubeldia gostava do Wellington, pediu pro Wellington renovar, é diferente. O Thiago Carpini nem lateral teve. Então o São Paulo, ele cometeu um erro assim muito estranho, muito esquisito no passado, de começar o ano sem ter lateral. Hoje nós temos uma possibilidade de, ao trazer o Wendel e colocar na lateral esquerda, nós temos uma possibilidade de não contarmos com o lateral direito. Nós temos hoje só o Igor Vinícius, o Moreira na posição, o Moreira podendo ir embora a qualquer momento, Rafinha que já foi, mais um monte que já foram. Então o São Paulo ele pode ter hoje só o Igor Vinícius na lateral direita, o que também é um erro. É por isso que é fundamental, numa venda do Galopo, por exemplo, contratar um cara igual o Montiel. Você coloca o Montiel para jogar, deixa o Igor Vinícius na reserva e não precisa de contratação mais, nem na janela do meio de ano. Pensem nisso. O São Paulo colocaria centroavante com reserva direto, beleza. Na meia, quem que é o reserva do Oscar? Esse preocupa um pouco. O meia reserva do Oscar me preocupa um pouco, mas o Lucas, ele pode jogar ali também. Tem caras que podem fazer essa meia. E aí você tendo um cara tipo Thiago Mendes. Thiago Mendes chegou no São Paulo. O São Paulo negocia hoje com o Thiago Mendes. A negociação está bem avançada, inclusive. Chegou o Thiago Mendes no São Paulo. O Thiago Mendes pode fazer um terceiro homem de meio campo com o Alisson e com o Pablo Maia. Isso pode. O Lucas pode pegar a vaga do Oscar no meio de um jogo. Ou numa poupada colocar o Luciano. Tudo isso pode acontecer. Mas a verdade verdadeira é que nós não temos um meia reserva do Oscar e não temos um lateral reserva para o Igor Vinícius ou um titular para o Igor ser o reserva. Tirando essas duas posições que são um pouco preocupantes, de resto, São Paulo tem 500 volantes, 500 atacantes, São Paulo tem 500 zagueiros e lateral esquerdo ficaria coberto, tendo Patrick Lanza de reserva do Wendel. O Wendel é um lateral sim que dispensa comentários, é um baita lateral. Aí fica top, não fica não, o Zubeldia ele vai poder ter algumas variedades no elenco, ter variações para fazer no decorrer dos jogos e dos campeonatos, porque o time fica muito top. É ou não é? Aliás, depois eu falo do Evangelos Marinax, daquela SAF da base, falaria hoje à tarde, porque a coisa está fervendo e a previsão é que o São Paulo feche aqueles 600 milhões agora já em janeiro. Depois de ter fechado o Calibra lá da Rede Globo, o São Paulo pode agora fechar também com o Evangelos Marinax e o patrocinador trazer um cara do nível do Dybala. O patrocinador é o Dybala que ele vai trazer? É um cara do nível do Dybala? Isso nós não sabemos ainda, mas nós, olhando para o panorama geral, o Dybala podendo não ser nada, mas também pode ser tudo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse like aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!